Fala, gente, Mauro Júnior aqui do canal Propagando o Amor de Deus, e hoje eu queria discorrer sobre um assunto que me traz uma certa preocupação com relação a alguns cristãos quando eu escuto determinados assuntos. Mas antes, eu gostaria de pedir a você, que ainda não está inscrito no canal, que fizesse a sua inscrição, deixasse o seu like, o seu comentário e compartilhasse também, tá bom? Ajudar nosso canal a crescer e também a pessoas ouvirem a palavra de Deus. Eu vou ler um texto aqui que está no Evangelho de Mateus, no verso 25, uma conversa de Jesus com os discípulos. Vamos prestar atenção naquilo que ele dizia. Era uma parábola, e ele dizia assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Já há um lugar preparado para nós desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Jesus falando. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O rei é Jesus, na condição de rei dos reis, recebendo os fiéis no reino do céu e dando galardão a eles por terem praticado tais ações. Aí eu vou mais adiante, seguindo nas cartas, em Tiago, no capítulo 4, diz assim, verso 17: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Agora então eu vou entrar no assunto. O texto de Mateus, Jesus está ensinando a fazer o bem e dizendo qual é o bem que deve ser feito. E o texto de Tiago está dizendo que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí eu pergunto, por que quando um necessitado chega na tua presença, crente, que me vê nesse vídeo, e você sabe que ele está em necessidade, e você tem condição de atender, por que você fala: vou perguntar para Deus se ele aprova? Vou pedir a confirmação do Senhor para saber se eu posso atender o necessitado, seja ele teu irmão em Cristo ou não, seja ele crente ou não crente, seja um parente teu ou um vizinho ou um conhecido, ou um necessitado que você encontra na rua e nem conhece. Se Jesus já deixou a orientação, então você sabe o que é o bem. E se você sabe que é o bem, pode fazer e não faz, você está cometendo pecado. Se a necessidade chegar até mim ou até você, e eu não tenho condição de atender, estou tranquilo, com a minha consciência limpa na presença de Deus. Mas se eu posso atender e não atendo, e ainda coloco a desculpa nas costas de Deus, dizendo assim: eu vou buscar de Deus para saber se ele aprova eu atender essa necessidade, você está totalmente fora do que o Evangelho diz. E eu não estou falando aqui só de atendimento financeiro não, porque muitas vezes as pessoas precisam de recursos financeiros e nós não podemos ajudar outras pessoas. A vida está difícil para todo mundo, mas muitas vezes a pessoa precisa de uma palavra amiga, a pessoa precisa de um abraço, a pessoa precisa muitas vezes ser ouvida. Porque estive nu, me vestiste. Às vezes as pessoas mostram a sua nudez, a sua necessidade, que não é muitas vezes financeira. É um erro, é um pecado, é alguma situação que ela se encontra e você pode ajudar, aconselhar, levantar, colocar para frente. E o que eu trago aqui é: se já tem ordem de Jesus para fazer, por que você coloca uma desculpa e diz que tem que buscar confirmação? Ah, eu vou buscar confirmação para atender o pobre. Já está na palavra. Jesus já deixou isso. Ah, eu vou buscar autorização de Deus para visitar o doente. Precisa ver se Deus quer que eu vá até lá, né? Porque eu não sei o que aquela pessoa cometeu, não sabe e não é para saber, porque não é da tua conta. Quem morreu na cruz foi Jesus. E você só tem que seguir e obedecer o que está na palavra. Então hoje, esse vídeo é um pouco diferente. Sabe por quê? Porque tem algumas coisas que a gente escuta no meio cristão que irrita. Sinceramente irrita. Religiosidade pura. Aí você vai lá em Apocalipse, você lê, e tem lá uma frase no finalzinho que fala: e depois na cidade santa e tal, e nela não vi templo. Isso tá ali, não tá ali por acaso. Tá ali de propósito. Sabe por quê? Por causa dos defensores de placa de igreja. Os defensores de prédios, de edifícios, de instituições religiosas, e que muitas vezes colocam práticas e colocam coisas em cima da palavra de Deus que não existem. Como, por exemplo, não vou atender o necessitado sem Deus me responder. Ou então, tem uma família para ser atendida, vamos levar numa reunião e passar num clive para saber se podemos ou não atender. Você precisa saber de Deus se Ele autoriza você cumprir o que Ele já mandou você fazer. Raciocina com a tua mente agora e enxerga o tamanho da falta de conhecimento da palavra que está em ti. Isso é para nossa reflexão. Vale para mim também. Porque muitas vezes o necessitado vem e às vezes a gente não quer nem dar atenção. Só aí já está pecando.
para, escuta, entenda. Puxa, eu não posso resolver o teu problema, mas uma oração eu posso fazer. E vou falar uma coisa aqui, não é para perder meu galardão não, um fato acontecido essa semana aqui na frente da minha loja, tinha um movimento de greve aqui da prefeitura, e do nada um casal chegou e a moça estava chorando e chorando muito. Eu coloquei uma cadeira lá fora, coloquei ela para sentar, vi que ele estava ali consolando ela, peguei uma garrafinha de água que ela tinha, entrei, enchi com a aguinha gelada, coloquei para ela, percebi que estava tudo bem, não era uma briga de casal, era alguma coisa que os afligia. Coloquei água para ela, falei, você quer sentar lá dentro no ar-condicionado? Não, moço, aqui tá bom. Falei, então tá bom, eu vou entrar, vocês fiquem à vontade aí, mas saiba de uma coisa, Jesus te ama. Quando eu falei isso, ela continuou a chorar, mas um choro diferente. Moço, obrigado por suas palavras. Foi o bem que eu podia fazer para aquela pessoa naquele momento, eu não sei qual a necessidade dela. E muitas vezes nós temos oportunidade de fazer o bem às pessoas, mas colocamos cláusula no contrato, né? Colocamos cláusula naquilo que Jesus já disse. Fazer o bem. Não pode, tá tudo certo. Pode e não quer, tá tudo errado. Pode, eu vou consultar Deus. Você vai perguntar para ele uma coisa que ele já te pediu, que ele já deixou, que ele já mandou fazer. É a mesma coisa, Senhor, tu deixa eu anunciar o evangelho? Senhor, eu queria falar do evangelho pro meu colega de trabalho. Eu posso, tu confirma? Está escrito na palavra, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Senhor, aquele ali está enfermo, eu posso orar e colocar a mão na cabeça dele para tu curar ele? Tu deixa fazer isso, Senhor. Já está escrito na palavra. E esses sinais seguirão os que crerem, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, gente, vamos parar de religiosidade e vamos parar de colocar obstáculo naquilo que Deus já deixou para nós, tá bom? Perdoem o tom do vídeo. É que a gente conversa com muita gente e escuta muita coisa. E tem muita gente que tem a Bíblia em casa para enfeitar a estante. Essa é a verdade. Eu não sou dono da verdade, tenho muito o que aprender e estou buscando. Mas eu recomendo a você, tira 5 minutos do teu dia para ler a palavra e orar e buscar do Senhor. Mas não é orar aquela oração, Senhor, me abençoa, vou sair para o meu trabalho agora, guarda a minha casa, cuida dos meus filhos, supre a minha necessidade, me ajuda nos meus negócios, me traz de volta em paz. Não. Ora ao teu Senhor, abre o teu coração, conta a tua vida para Ele. Mas ele já sabe, é verdade, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você. Meu pai, muitas vezes, chegava uma reclamação minha da escola, ele já sabia, mas ele queria ouvir de mim, da minha boca, para entender as minhas motivações. E leia a palavra, e medita nela, e começa a pôr em prática, porque tem coisa que você vai perguntar para Deus, que Ele já falou. Ele já falou, tá na palavra. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, como esse texto, estive nu, me vestiste, tive fome, deste-me de comer. Então você não tem que estar buscando confirmação para fazer aquilo que Ele já mandou fazer. Você tem que fazer e ponto. Não tenho condição, é diferente. Se você sabe que deve fazer o bem e pode fazer, e não faz, comete pecado. Mas se você sabe que deve fazer, mas não tem como fazer, tá livre. Consciência limpa. Essa é a mensagem que eu deixo para minha também, reflexão. Porque todos nós, dentro de tudo isso que foi falado, todos nós, eu me incluo, em algum momento da vida, erramos nisso aí. Importunar Deus para perguntar se Ele deixa fazer o que Ele já mandou fazer. Meditemos nisso. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.